Olá, sou Aaron Edwards, hoje é 14 de outubro de 2025. Queria ter notícias melhores do ponto de vista do mercado, mas é o que temos. Então vamos já falar sobre análise de mercado, o que está acontecendo, o que eu estou acompanhando, o que é importante, mas primeiramente, como sempre, queremos começar com as recomendações. Essa semana o calendário está passando e mais uma semana, vou colocar nenhuma ação recomendada, mas o coração já começa a ficar apertado, que o tempo vai passando e as oportunidades não chegam. Isso pode ser desafiador, com certeza. Vai chegar um momento que a gente vai ter que vender, vai vender e o calendário vai falar, tá na hora. Ainda não é esse momento, na minha opinião, e com base nos dados que a gente trabalha. A temporada de venda termina no fim de novembro. Ano passado, algumas das melhores oportunidades do ano vieram ali na segunda quinzena de novembro para a soja. Então, é um momento delicado, é um momento difícil, mas pé no chão, a gente acompanha uma metodologia, um processo de trabalho e nós vamos seguir essa rotina. Falando um pouquinho sobre o mercado, queria começar com o clima. E aí, não se preocupe, não tem que aprender inglês, eu vou passar aqui as informações, mas isso mostra, aí, selecionar a cor vermelha, isso mostra o histórico de chuva comparado com o normal das últimas 2 semanas, e você vê que grande parte da região produtora do Brasil só está seco. A gente está com menos chuva que o normal, que para vocês não é novidade, e sintam, né, se eu falar alguma coisa aqui do clima que não reflete a realidade, obviamente me informe, eu quero saber notícias do campo, mas isso é o que nós temos visto, é falta de chuva comparado com o histórico de chuva. E aí quando nós olhamos, isso é a previsão de chuva para os próximos 7 dias, a gente tem chuvas bem generalizadas, em quase toda a região. Mato Piba ainda segue seco, parte talvez do leste do Mato Grosso com menos chuva que o desejável, mas enfim, parece que a chuva vai regularizar muito em breve. Passe o relato, responde lá por WhatsApp, como é que está a chuva na sua região, essa informação é sempre bem-vinda, sempre soma com o que eu estou fazendo, e os clientes dos Estados Unidos sempre querem saber também. Então, se você tem imagens da lavoura, do plantio, da situação, também é sempre bem-vindo compartilhar isso. Relato oficial, né, da Conab, vamos só ver alguns pontos. Eu acho que o ponto principal, se a gente olhar aqui, o Mato Piba está cedo, né, então não está, digamos, não está atrasado porque não está na hora de atrasar para o plantio de soja. Acho que o Rio Grande do Sul também entra nessa categoria, né? Não está atrasado porque não está na hora de atrasar. Agora, dos outros estados, se a gente pegar aqui o verde, eu acho importante a gente... Mato Grosso atrás da média histórica, Mato Grosso do Sul também atrás da média histórica, Goiás também, Minas Gerais, mas está pouco, né? São Paulo, Paraná, um destaque aqui, tá à frente da média histórica, Santa Catarina também atrás. Então a gente está com vários estados ali com plantio comparado com a média histórica atrasado. Tudo bem que a gente teve ali nos últimos anos, alguns anos de plantio rápido, de condições boas, mas a gente está com um pouquinho de atraso. Para mim vai ser muito interessante ver o que vai ser feito essa semana. Tem chuva prevista e daí essa chuva vai chegar e depois vai ter o plantio ou vai, enfim... Mas essas questões climáticas é sempre bem-vindo. Qualquer comentário, foto, imagem, diretamente do campo é ouro, né? Que eu acompanho o mercado, acompanho lavoura de longe, mas essas notícias em primeira mão são sempre bem-vindas. Nossa filosofia de trabalho, repito toda semana porque é importante, portfólio de plano de comercialização. As boas vendas são específicos para cada operação. Em cima disso, temporada de compra e venda, posição dos fundos, análise técnica. Posição dos fundos, estamos sem, porque o governo norte-americano está em shutdown, o Senado não aprovou o orçamento, nem me fale de política por aqui que eu estou
já de saco cheio, mas a gente tá como se fosse sem bússola para saber como é que os grandes especuladores estão interagindo com esse mercado. Eu vou já falar mais sobre isso quando a gente for falar do mercado de soja e milho aqui dos Estados Unidos, de Chicago, mas primeiramente eu quero falar um pouquinho sobre o câmbio e também milho B3. Então, começando pelo dólar, a gente tá, se você vem seguindo as recomendações, sabe que eu tenho a minha opinião tem sido que no segundo semestre a gente teria esse dólar mais forte, né? A gente teria o câmbio, o real não ia conseguir se manter. E isso tem sido já a minha posição já há bastante tempo. Se a gente olhar, deixa eu pegar o pincel aqui, vamos pegar a cor preto, vamos ver, pegar o preto, muito bem. Tá. Se a gente pegar, né, essa posição cambial do meio, até desenhar um pouco diferente. Deixa eu pegar esse real do meio do ano. A gente fala, tá aqui. Muito bem. Se acompanha os vídeos, eu acho que a gente vai ter esse dólar em ascensão. Isso tem sido minha opinião. Aí o que aconteceu? O dólar, ele deu uma queda aqui para baixo. Agora nós estamos subindo. Estamos novamente próximo dessa faixa onde a gente estava antes. Aqui nós temos essa tendência. Então ele está em tendência de alta, está em tendência que pode ser que ele volta nesse patamar. Sendo que o calendário está passando e não está tendo essa movimentação, talvez sonhar com 6 tá distante, né? Talvez sonhar com aqueles patamares mais altos vai ficando, né, menos provável. Mas a economia norte-americana, aqui no último trimestre do ano, entrando para o Black Friday, entrando para toda essa questão, costuma ter um aquecimento da economia norte-americana que muitas vezes traz uma valorização. Será que essa taxa de juros a 20% vai ser mantida no Brasil? Será que vai continuar ou será que eles vão ter que pisar no freio? Todos esses fatores, para mim, podem contribuir com o câmbio mais alto. Essa recuperação que a gente tem visto no câmbio tem se traduzido também para o mercado de milho B3, que a gente viu o milho B3 entrar em tendência de alta. Quem acompanha sabe que eu também tenho recomendado posição comprada de milho. Então, se você, por algum motivo, não fez essa posição comprada de milho, a temporada de venda está por vir. E a minha opinião, se a gente olhar, isso aqui foi o período da baixa da safra. Isso aqui foi essa. Aí a gente teve essa queda, vai continuar caindo? Tudo é possível. Mas eu acho, normalmente, estatisticamente falando, a temporada de venda do fim do ano, ele é mais alto que a temporada de compra. Normalmente é o que acontece. Então, eu sou otimista em relação a esse milho. Se você está comprado nesse patamar, eu recomendo permanecer comprado. Você talvez está no 0 a 0, talvez está abaixo do 0 a 0. E se você não comprou, bacana, conseguiu um preço descontado aí. Dá para entrar comprado num patamar mais baixo. Essa é a minha opinião sobre o milho B3. Inclusive, se está com sorgo, alguma outra cultura que acompanha o mercado de milho, mas você já vendeu, fazer uma posição de recompra faz sentido. Eu aproveitaria para comprar esse milho. Partindo para a parte de análise de Chicago, vamos começar com a soja. E eu queria desenhar, isso aqui é contrato de janeiro de soja em Chicago. Eu queria desenhar uma coisa interessante para a gente ver. Vou fazer um marco aqui em 9,80. Foi abaixo. Vamos tentar de novo. Vamos lá. 9,80, tá reto. Vamos lá em cima para 10,80. Tá reto, muito bem. Agora vamos tentar separar essa região em terços. Vai ser aproximado, tá? Então não vai ser exato, mas vamos tentar separar essa parte em terços. Se a gente olhar
para esse mercado mais ou menos em terço, qual que é a primeira coisa para a gente observar? Toda vez que chegou próximo de 10 dólares, a gente teve uma baita de uma oportunidade de compra de soja. E mesmo com toda a pressão atual que a gente está agora, a gente ainda está dentro do meio dessa faixa de negociação. A gente não está do lado de baixo do mercado de soja, a gente está no meio da faixa de negociação. Se segue minhas orientações, sabe que a gente tem recomendado vendas aqui do lado de cima dessa faixa de negociação, né? A gente tem recomendado vendas não super animadoras, mas é melhor do que nada. Qual que é... Enfim, a gente deveria estar comprado ou estar vendido. Aí é importante lembrar algumas coisas. Chicago está em temporada de compra, então se a gente fosse falar pela temporada, a gente pensaria qual que é a possibilidade de preço. E eu colocaria essa possibilidade de preço sendo mais alto porque a gente está no meio da faixa de negociação durante a temporada de compra. As notícias para a soja em Chicago, elas não poderiam ser muito piores. Não está tendo exportação dos Estados Unidos de soja. A Argentina pulou a vez na fila e exportou 3 vezes mais do que costuma exportar de soja em grão. A chuva, o plantio no Brasil está um pouco atrasado, mas nada demais, né? Se chover, eu acho que tira esse atraso e tudo indica que vai chover, então não é tão preocupante. A notícia não poderia ser muito pior para a soja do que ela é atualmente. Temporada de compra, safra nos Estados Unidos, colheitadeira rodando, prêmio fraco. E diante desse quadro todo, soja em Chicago ainda está no meio da faixa de negociação durante a temporada de compra de soja em Chicago. Então, se só por essa ótica pensar, talvez o lado de cima desse mercado de soja seja os 10,70, 10,60, 10,80, 10,90, mas talvez é de 11 para cima. E se for de 11 para cima, isso vai ser algo que a gente não viu faz muito tempo. Sim, vai precisar de uma ajuda de compra especulativa, mas uma desculpa aí para os especuladores comprarem pode ser simples. Faltou chuva, atrasou o plantio de fato no Brasil, ou a gente pode ter uma notícia que traz essa valorização. Então, não é aquela esperança cega, mas pensar que a gente pode ter uma soja em recuperação não é coisa de outro mundo. Por outro lado, se cair abaixo dos 10, o ano inteiro passado, abaixo dos 10 é momento para comprar. Será que dessa vez é diferente? Não sei, né? Mas por que nenhuma ação recomendada? Se vai cair mais, vamos esperar para comprar. Se vai dar meia volta e subir, vamos esperar para vender. Está no meio da faixa de negociação, está sem sal, o câmbio está começando a ganhar força, vamos ver se vai tracionar. O prêmio não está atraindo muito. Se a soja despencar, o prêmio pode dar uma reagida, essa relação melhora. Se a soja começar a subir em Chicago, começar a subir pelo câmbio também, se a gente começa a ter essa soja em ascensão, talvez a gente vai querer pisar no acelerador também nas vendas físicas, mas para mim é momento de esperar. Que nos traz o nosso último mercado para a gente analisar antes de fazer o resumo, que é o milho em Chicago. A gente for olhar o contrato de milho em Chicago, tem os extremos. A alta, esse é o contrato de dezembro, contrato de safra nova, foi 4,80, a baixa aqui foi arredondando, vai dar uns 3,95. Então a gente certamente está do lado de baixo dessa faixa, mas vai cair mais quanto? Para mim, pode ser que esse milho caia, mas abaixo de 4 dólares tem sido uma oportunidade de comprar. Está em 4,11 agora, vai cair mais quanto? Está na safra americana, será que vai despencar para 3,80, 3,60? Eu acho que está próximo do lado de baixo da faixa. Não estou animado para comprar porque vai que cai mais 10 pontos, né? Pode ser que caia esse tanto aqui, mas também não é uma coisa para falar, não, a gente tem que se apressar para vender. Para mim é uma semana para deixar o mercado trabalhar. O que mais me incomoda desse mercado de milho é o seguinte: a gente não sabe
se essa pressão de venda, até essa pressão de venda que a gente viu recentemente, será que isso é venda de produtor ou será que isso é venda dos especuladores? Porque talvez são produtores norte-americanos vendendo no período da safra, que eles precisam de dinheiro, e talvez os especuladores estão falando, eles não estão divulgando as nossas posições porque o governo está fechado, não está relatando, vamos aproveitar para sair da nossa posição vendida. Às vezes, no passado, quando aconteceu do governo fechar, a gente viu 2, 3 semanas depois, quando abriu novamente o relatório, que os fundos tinham completamente mudado de estratégia e a gente não pôde ver isso porque não estava sendo publicado. Então, se é pressão especulativa se é pressão de venda dos especuladores, talvez o produtor está falando, não estou vendendo. Mas talvez é só o produtor que está vendendo e os especuladores, na realidade, estão comprando o milho, estão falando, não, me dá aqui esse milho que eu quero barato para dar meia volta. Então, faz muita falta não ter essa posição dos fundos, mas é uma coisa que foge do nosso controle. Vamos torcer para o governo americano abrir e para a gente conseguir acompanhar essas posições. Para encerrar, vamos ao resumo. Falando do mercado de Chicago, a temporada é de compra para o milho e também para a soja também é compra. A posição dos fundos nós não sabemos, é um ponto de interrogação. A tendência é de baixa para o milho e também de baixa para a soja. Falando do milho, a temporada é neutra, não é nem compra nem venda. Para a soja, tecnicamente é neutro, porque temporada de venda é setembro e novembro, mas outubro é bem no meio, então eu vou já colocar aqui em parênteses que é venda. Por que outubro não é temporada de venda? Porque historicamente o preço mais alto do ano costuma vir ou em setembro ou em novembro. E outubro ele fica com a medalha de prata, mas ele não é o mais alto. Então, para mim, já é um mês que a gente já pode vender, está exprimido ali no meio da temporada de venda. É similar ao mês de fevereiro para o milho, que não é tecnicamente mês de venda. Janeiro é mês de venda, março é mês de venda, mas fevereiro está ali no meio quando se trata de milho, pode trazer boas oportunidades. Então é um mês para a gente aproveitar. O mercado físico de soja no Brasil não está fraco, mas também não tem proporcionado aquelas altas animadoras que justificam vendas. O mercado de milho físico não sentiu essa última queda que ocorreu na B3, tem se mantido estável apesar da pressão de baixa na bolsa, de forma geral. Estamos começando a ver um dólar se valorizando, mas ainda está em um nível mais baixo do que estava no meio do ano. O câmbio entrou em tendência de alta. Por hora, milho B3, sustentado pelo câmbio, também está em tendência de alta. Por outro lado, soja e milho em Chicago estão em tendência de baixa e podem voltar a testar os patamares baixos do mês de agosto. Eu espero que as coisas
caminhem bem na lavoura, porque o mercado ele tá sem graça, por assim dizer. Mas é importante lembrar que a situação muda. Sempre pode ter uma mudança de mercado, um choque, um ajuste. E o importante é que a gente está pronto para agir. Então, ainda tem calendário pela frente. Nós ainda temos mais ou menos 6 semanas de temporada de venda de soja. Eventualmente, nós vamos ter que vender. Mas, por hora, a gente ainda pode esperar um pouquinho mais esse calendário nos ajudar. Em relação ao milho, se você já comprou e você não está com uma posição comprada de milho, considere comprar no papel. Se já está com uma posição comprada, mas estava esperando para comprar mais, ampliar essas posições. Se tem seguido as recomendações na risca, comprou no meio do ano, quando vendeu o milho, só segura. É um momento difícil, mas se você está com milho comprado, campo comprado, e a gente está pressionado, é hora de paciência, hora de segurar. E estamos seguindo o processo, seguindo a metodologia, torcer por oportunidades melhores. O ano não acabou, ainda tem chão pela frente e muitas vezes é de última hora, mas a gente acaba tendo aquele negócio que dá para fazer. Ótimo resto do dia para você, ótimo resto da semana e até a próxima.